acho que o futebol é muito mais complexo da simplicidade que as pessoas tentam colocar, porque eu acho que é injusto você amar tanto uma coisa e não compreender a complexidade dela e tantas variáveis que o futebol tem. Olá, minha gente! Estamos mais um episódio do Inside e hoje temos dois convidados comigo e com a minha fiel escudeira Fernandinha para a gente falar de um tema que as pessoas amam falar, Neymar. Só que hoje a gente quer aprofundar muito mais com o Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos, jornalista, faz a mídia santista bombar. E a gente também tem aqui o Bruno Lima, da Trivela, jornalista setorista do Santos, onde a gente quer ouvir eles sobre a tal pergunta: o que é o Neymar? Cara, o Neymar, ele é um produto gigantesco, talvez nessa era moderna de rede social, de internet, talvez o maior produto é o maior produto brasileiro em termos de esporte. Ele tem um poder de engajamento que eu acho que eu nunca vi em nenhum esportista do Brasil, assim, talvez, se a gente for analisar numa questão internacional, a gente vai encontrar alguém com essa capacidade, mas no mundo Brasil, na realidade brasileira, e não só no Brasil, assim, não é que o Neymar só tem o poder de influenciar as pessoas brasileiras, não, ele tem um poder de influência multinacional, vamos dizer assim, e por muitas vezes o assunto Neymar é polêmico. Eu, como jornalista e setorista do Santos, sei muito bem como funciona isso, sei que determinados assuntos é muito delicado você abordar em relação a ele, porque por conta dessa capacidade de engajamento que ele tem, essa influência que ele tem, quando as coisas não são muito positivas, ele tem um exército muito grande de seguidores, vamos dizer assim. Então, assim, ele é um produto, eu considero ele um produto muito grande. Ele sabe disso, às vezes parece que não, mas ele sabe disso, o pai dele com certeza sabe disso. Então, para mim, acho que o resumo seria esse. O Neymar, ele é talvez, na era moderna, em termos de esporte, o maior produto produzido pelo Brasil, pelo brasileiro, pelo futebol brasileiro. Não sei se eu estou viajando muito, Noronha vai opinar sobre a visão dele, mas é assim que eu vejo. Alguém com uma capacidade de influência como eu nunca vi dentro da internet e do mundo do esportes. Eu iria na mesma linha, né? Acho que a palavra produto é boa, então até para não ficar repetitivo, eu vou na linha do personagem, né? Ele também é o maior personagem que o futebol brasileiro produziu nos últimos 15 anos, até porque ele surge ali em 2010, 2009, 16 anos que seja. Não há nenhum personagem no futebol brasileiro que se aproxime dele em qualquer vertente, né? Em vertente do amor, em vertente do ódio, em vertente do caça-clique, em vertente da análise séria. Você pode, por qualquer linha editorial, o Neymar vai dar audiência para você, vai causar um engajamento para você. E dentro de campo e fora de campo, né? Eu, particularmente, tento separar o dentro de campo do fora. Eu tento evitar falar do fora de campo. Eu não consigo... porque é polêmica com a esposa, é polêmica de balada, é polêmica de festa. Eu tenho que analisar o campo. E é o suficiente, sabe? Ele é tão personagem que a história dentro de campo já é o suficiente. Até porque quando ele não está dentro de campo, por motivos de lesão, né? Não falando, não foi por causa de festa. Não é isso. O que envolve o treino, o que envolve a lesão, o que envolve o campo. Ele é um personagem suficiente. Só que aí ele consegue se expandir para o extracampo de uma maneira que eu acho que nunca foi antes vista, porque em qualquer editoria de um jornal você consegue encaixar o Neymar, é um negócio incrível. Você vai da fofoca ao futebol, passando por basicamente qualquer outra coisa do cotidiano, espero que não o policial, né? Porque você consegue encaixar o Neymar. É impressionante como em toda editoria, o jornalista, o analista, o comentarista, o torcedor, ele vai conseguir encaixar o Neymar num texto, numa reportagem, num pequeno comentário, numa provocação, geralmente. Então, e ele é uma garantia de sucesso. Então eu colocaria ele também, além do como produto, como o Bruno falou, como um grande personagem dos nossos tempos. E assim, só para acrescentar isso que o Noronha falou, tipo, que não, eu espero que ele não ocupe ali as páginas policiais, que também já ocupou. Claro. Eu lembro quando eu estava na tribuna de Santos, e eu acabei não sendo o primeiro a noticiar isso, o UOL acabou sendo o primeiro a noticiar, mas eu lembro do dia, eu fazia a reportagem de polícia, eu já estava no esportes, e me chegou uma informação, eu tinha feito cobertura policial em Santos durante muito tempo, e um dia, um sábado de manhã, me chega uma notícia de, Neymar está sendo acusado de estupro.
E aquilo ali foi uma loucura, eu comecei a correr atrás daquilo, enfim, e acabou o UOL noticiando primeiro, até me doeu um pouquinho, porque depois eles ganharam até o prêmio ACS, como a notícia do ano e tal, mas ele também já teve envolvido no noticiário policial, e você, como o Noronha falou, tipo, você consegue envolver em tudo, na parte de economia, polícia, tudo. A gente não citou uma editoria até agora, porque na polícia você pode alegar, e até corretamente, que o caso não foi pra frente, mas política, né, uma grande parte dessa provocação, principalmente ao Neymar, e até uma relação de amor com quem pensa como ele, aí eu não tô aqui pra julgar qual lado qualquer um está, mas a política, ele é um personagem político do Brasil, pelo menos em ano de eleição também, o que é bastante interessante. Por conta do posicionamento político, talvez ele tenha visto o ódio, né, ele tem a sua legião de fãs, mas ele tem quem não suporte ele, e muita gente que não suporta ele foi por conta do posicionamento político dele. Eu tenho duas questões, assim, né, pra gente ir aprofundando. A primeira é que vocês dois citaram a palavra editoria, né, e aí me parece que existe uma editoria Neymar, que Sim. é o assunto Neymar, independente de onde ele foi encaixado ali, o assunto Neymar dá engajamento e as pessoas querem saber. Pode dizer que há uma editoria Neymar, porque você falou assim, eu tento separar o que ele faz na vida profissional e a parte de profissional, esportista e tal. Eu queria perguntar se você consegue separar, porque eu fico pensando sempre que o Neymar, primeiro, isso é um produto do nosso tempo, né? A gente com a internet, a gente agora tem dificuldade em se separar o que é nosso, o que é do outro, e onde é que a gente termina, onde é que o outro começa, onde é que a nossa vida deve dar uma pausa ali virtualmente, por exemplo. Então, como tá tudo na palma da nossa mão, a gente tá o tempo todo ali se expondo e tal. Então, acho que pensando nesse produto do tempo, o Neymar também tá nisso. É muito difícil separar ele como profissional e separar ele como jogador, porque a gente tá vendo o Instagram dele, a gente tá vendo a esposa dele postando, a irmã dele postando, enfim, né? Todo mundo ali, os fãs, o clube postando. Então, acho que tá muito presente na nossa vida. Eu queria saber se você consegue separar, se é uma tentativa que você faz. Você é torcedor do Santos, né? Então, se você consegue mesmo, eu acho que é mais uma tentativa do que uma coisa real, sabe? Eu vou responder essa primeiro, porque até peço desculpas, porque eu vou discordar. Eu acho que o Bruno talvez consiga me confirmar, ou até fale se eu tô viajando. Mas eu acho que eu consigo, porque eu no que eu faço em particular, né, que é principalmente, eu até tô gostando do campinho tático ali atrás, que é fazer análise de jogo mesmo, fazer análise tática e tal, eu tento focar sempre nisso. Porque o Neymar não jogou, beleza. Não tenho o que falar do Neymar hoje. O Neymar jogou mal. Vou mostrar porque ele jogou mal, sem medo de hater meu e quem ama o Neymar, porque eu sou fã do Neymar, assim, eu sou santista. Eu tava no estádio de 2010 a 2013, quando ele tava voando aqui. Sem medo de tomar o hate, né? Porque eu tenho que analisar o que ele fez. Eu costumo falar o seguinte, quando eu sinto que tá um pouquinho mais difícil, eu tento escolher palavras ou frases que deixem claro que eu tô fazendo essa separação. Uma delas é assim, gente, entendo que o Neymar, o que ele fez essa semana, tá em polêmica aqui no chat da live. Estamos ao vivo, vocês estão em polvorosa, mas vocês sabem que eu não tenho nada a ver com o que ele escolhe politicamente, com o que ele faz na vida pessoal. Eu não quero ser amigo do Neymar. E não quero mesmo, não é porque eu não gosto dele ou gosto. É outro mundo, sabe? Eu sou pobre, ele é muito rico. Assim, a gente não vai conviver no mesmo lugar, tirando a mesma cidade. Não vai acontecer. Eu não quero ser amigo dele, gente. Eu vou comentar o jogo. Então, particularmente, eu até pergunto, porque o Bruno eu sei que acompanha o nosso trabalho, um acompanha o trabalho do outro, no sentido de quem cobra o Santos. Eu acho que eu consigo, em certa maneira. Porque se eu ficar falando, Neymar ontem foi pra festa e hoje não jogou nada, eu vou fazer uma suposição. Eu tenho que comentar o que de fato eu vi. Contra o Cruzeiro, aí tá falando de jogo de mais de um mês, né? Mas como tá lesionado, enfim, a referência que a gente tem. Ele furou dentro da pequena área. Gente, isso é feio, ele furou dentro. Se ele furou porque foi um acaso, porque ele foi pra balada, porque ele já tava lesionado, não sei, eu não tenho como provar, eu prefiro cortar isso. Ele furou, é um erro técnico grave. Ele fez um golaço, ele deu 1-0 pro Santos contra o Flamengo. Hoje é dia de elogio, né? Então, eu particularmente acho que eu consigo, porque eu tenho medo de virar um personagem também. A gente sabe que na internet, quando você tem um certo alcance, eu sou muito feliz de ter um certo alcance, pelo menos no nicho que eu trabalho, é muito fácil e tentador você virar um personagem. E engajar, eu vou falar um negócio, eu acho que eu conseguiria uma audiência muito maior se eu falasse da vida pessoal, se eu virasse um fofoqueiro, eu não vou citar nomes, que é muito fácil, referências do mundo da fofoca. Mas eu ia conseguir uma audiência, eu ia conseguir farmar o like, né, como dizem, nessa base. Eu opto por não. O Bruno pode me dar uma lição de moral gigantesca agora e falar que eu tô completamente doido. Mas eu acho que é possível. Não, assim, como o Noronha falou, eu acompanho bastante o trabalho dele, trabalhei com ele. Não na época do Neymar, mas enfim. Não. Não, eu acho que é possível sim fazer essa separação, principalmente pra gente que tá nessa posição do jornalista e hoje tendo o Neymar ali, de certa forma, mais próximo, né? A gente claro, quando é alguma coisa muito grave, como foi a acusação da época,
do estupro, aí não tem como você fechar os olhos. Agora, não cabe a mim ou ao Noronha, por exemplo, vir a escrever uma matéria sobre o que ele fez no sítio no interior de São Paulo enquanto a mulher dele estava grávida. Isso não é... Nuno, até me permita, caberia ser, ao fazer isso no sítio, ele não jogasse no dia seguinte. Ok, mas assim, a gente também teria que ter alguma Claro. que prove, ó, ele não foi porque Tem uma foto às helicóptero... 5 da tarde, ele tá no sítio. Opa, mas o Santos tá jogando. Aí eu acho que passa nos englobando. Aí, por exemplo, ele tinha que estar na concentração às 2 horas, mas o helicóptero dele foi deixar uma das meninas não sei aonde, e por isso ele não perdeu. Aí, beleza. Mas do contrário, a gente, na nossa posição, como setoristas do Santos, ou pessoas que produzem conteúdo em relação ao Santos, não cabe a nós mergulhar nessa questão do que ele faz fora de campo, isso aí, esse mundo Neymar, vamos dizer assim, essa bolha em que ele vive fora de campo, na maioria das vezes não nos diz respeito, não cabe a gente a julgar. A gente pode até ter uma opinião, a gente pode até sentar, eu e o Noronha, sentar em um bar e conversar sobre, mas ele, sabe, mas assim, transformar isso em algo público, com certeza a gente não vai fazer, e dá para separar com certeza essas duas situações. Quando ele voltou, tinha uma galera muito resistente a essas questões de não separação, de tal, e de não entender o porquê da euforia. E aí eu expliquei com algumas conversas com amigos técnicos que eu tenho. Nós técnicos notamos que a molecada ficou muito mais afim de ser algo melhor, de jogar melhor, de tentar coisas mais, de voltar a treinar. A minha turma aumentou. Os meninos procuraram mais. Eu soube que as meninas procuraram mais. E foi bem na época que estava na época das enchentes. Não sei se vocês lembram, em São Paulo. Eu tive um caso de um menino, que eu não vou citar o nome, que ele perdeu muitas coisas nessa enchente. E eu lembro dele falar, a gente conversando sobre isso e tal, e era o dia que ele estava sendo apresentado. E eu lembro do menino falou assim, mas eu vendo o Neymar, me dá vontade de ir treinar segunda-feira, porque ele não iria. E era um menino que não tem nada, ele perdeu tudo. Ele falou, mas me dá vontade de ser esse cara. E exemplificando essa força que ele tem, principalmente na juventude, como que nós, que podemos dar essa separação e ver o campo, podemos exemplificar o que nutre essa molecada, essa juventude nova, do que era o Neymar, e o que a gente pode filtrar e falar assim, isso daqui talvez não seja legal, em questões futebolísticas. Como que a gente pode ser algo que nutre e algo que direciona mais, a gente fala, ó, aqui esse lado talvez não. Quer começar, Nura? É uma pergunta bem complexa. Eu não sei como, talvez eu não saiba dizer como agente. Talvez eu possa responder, até por lidar com o público diretamente, como o próprio público interpreta. Porque você está citando o caso do menino, né, da criança. Ele não está acessando, por mais que seja muito fácil, talvez um Instagram de fofoca, talvez um Instagram de polícia, talvez, enfim, de política. Mas ele tá ligando na TV no domingo de manhã para ver, antes, né, o PSG contra qualquer coisa lá francesa. E é isso que encanta ele. E para você quebrar um encanto, é um pouco complexo demais, né? Porque se você começa a idolatrar demais, e é uma dificuldade que talvez a gente cubra o Santos tenha tido no começo, acho que hoje já passou, é difícil você falar, mas olha só como ele tá errado nisso aqui. Não, tá bom, mas eu tô vendo o jogo. Tá bom, legal, fica aí que eu tô vendo o jogo aqui. Criança eu acho mais difícil ainda, sabe? Você falou, né, no específico do público jovem, e eu sinto muito isso. E acrescento que eu senti também de público mais velho. Por exemplo, meu pai, quando o Neymar foi vendido pelo Barcelona há 12 anos, sei lá, e saiu de forma muito polêmica, tem acusações e mais acusações, meu pai falou, não quero nunca mais esse cara aqui. O Neymar voltou, meu pai manda mensagem todo domingo. O Neymar joga sozinho, pô, soltar o Neymar nesse time, o Neymar não tá jogando nada. Soltar Neymar, cadê o resto? A chave muda, cara. E meu pai sabe meu pai, inclusive, é o completo oposto do que o Neymar é politicamente. Ele tá nem aí, porque ele tá vendo um jogo de futebol. E eu acho que a nossa relação com o futebol, quando a gente é muito fanático, ela não te faz ignorar o resto, mas ela te faz focar durante o futebol, e depois você pensa no caso. Durante a tarde, é o Santos contra o Bragantino e o Neymar tá lá. Às 6h30 eu volto a pensar no que o Neymar fez. Eu acho que pro torcedor é muito fácil fazer essa separação, o que para quem não tá tão inserido no futebol é ofensivo. Minha mãe não poderia se importar menos se o Neymar tá jogando no Santos. Ela acha o Neymar a pior pessoa do mundo. E ela até não entende, mas ela tenta entender por que o filho não fala disso. É difícil explicar pra uma pessoa que não acompanha futebol, né? É mais uma complexidade desse personagem. E assim, o caso da mãe do Noronha é 1 em 1 milhão. Assim. Hoje mesmo eu tava na academia e, enfim, tem algumas pessoas que sabem que eu trabalho com o Santos. E uma senhora me perguntou e falou assim, e o Neymar?
eu não suporto aquele cara. Mas eu não quis estender o assunto, mas por que a senhora não suporta ele? Provavelmente porque acompanha o noticiário do Neymar, a vida do Neymar, por meio dos sites de fofoca, porque tomou conhecimento do posicionamento político e deve ter uma postura distinta, mas acho que a gente que está mergulhado nesse mundo do futebol, a gente faz essa separação, como a gente estava falando anteriormente. Você comentou do caso do seu aluno, e essa semana, vou até citar o programa e tal, estava vendo o Profissão Repórter, que foi sobre um incêndio que aconteceu em Santos, nas palafitas ali da Vila Gilda. A repórter do Profissão Repórter chega e encontra uma criança ali tentando pegar ali o que sobrou do barraco dela, e enfim, aí ela conversa com essa criança tal, e a criança vai para casa e fala pra mãe, pô, a moça, a repórter veio falar comigo e tal. Aí a mãe fala pro moleque assim, se ela te procurar de novo, fala do seu sonho, do seu grande sonho. E aí a repórter pergunta, mas qual é o seu grande sonho? Conhecer o Neymar. Então, assim, ele perdeu tudo, absolutamente tudo, não sobrou nada. E ele não consegue esquecer a coisa. Ele vê ali a oportunidade de realizar um sonho, que é a recuperação da casa, não é? A recuperação é conhecer o Neymar. Então, assim, o Neymar, além de ser esse produto que a gente estava falando no começo, ele tem um carisma para as crianças, eu acho que eu nunca vi assim, dentro do esporte, vou sempre tá essa questão do esporte, acho que dentro do esporte eu nunca vi um brasileiro ter, talvez na minha infância o Senna tivesse isso, o Guga, mas ainda assim o Neymar, e aí eu acho que por conta da internet e por conta do acesso que a gente tem hoje, é maior do que o Senna, ou que o Senna era um herói nacional, a gente vai entrar numa outra esfera, mas é algo muito gigantesco a capacidade do Neymar. Se me permite acrescentar uma coisinha, o Bruno falou uma coisa que quem trabalha comigo, costuma falar, ele não citou exatamente isso, mas a história se encaixa perfeitamente, que é a vida real contra a vida virtual, né? Eu sinto o hate contra o Neymar, o ódio contra o Neymar em comentários, na live que eu faço, na internet, em postagens no Instagram, que seja. É um hate super válido, porque são pessoas que não gostam, tem um jeito de se expressar, beleza. Só que aí eu falo que na vida real isso não existe. Você vai na Vila, é a camisa azul. O Santos, que é um time branco e preto, só tem camisa azul, que é uma camisa do Neymar. A Vila Belmiro tá cheia de camisa azul clara, uma camisa só existe porque ele voltou pro Santos. Você foi na apresentação dele, gente que viajou e não conseguiu entrar na Vila e tava ao redor pra tá ali. Eu brinquei na época, e eu me encaixo nisso, faz 13 anos que a outra camisa azul clara pelo Santos foi lançada, e por mais que ela não tenha sido vencedora, tanto quanto outras, né, na era Neymar, ela virou o símbolo do Neymar em 2012, tá? A quantidade de adultos que tiraram a camisa azul clara e ela não cabe mais, e dane-se, vou usar na apresentação do Neymar, tava apertado, e você vê o cara que tá ali, dane-se, é o dia, com faixinha 100% de Jesus, é uma movimentação da vida real. E na vida real, cara, quem gosta de futebol, eu não tô falando que é certo ou errado, tá? Ignora facilmente o resto. Sim. É muito fácil. O futebol, ele é uma coisa maluca. Futebol, ele cega as pessoas. É paixão, né? Paixão cega. E, obviamente, que eu não imaginava que a gente ia entrar nesse ponto. Mas, assim, Noronha sabe, eu gosto de ir nos Jogos do Santos e ficar brincando com a minha máquina fotográfica. E eu tinha um recorte que é isso. Assim, um recorte de um setor das cadeiras cativas do Santos, que é onde ficam as pessoas mais, vamos dizer, mais senhores. Eu fiz um recorte de uma foto aberta em que tinham muitas camisas azuis. E certamente, não é que eles usam aquela camisa azul em todo o jogo do Santos, mas no dia daquela apresentação, todo mundo tirou a camisa azul pra... Eu acho uma questão nisso que é o recorte da realidade do Santista, né? Pra esse rei real. O Santista, aí eu acho que entra uma coisa que a gente não consegue mensurar do Neymar. O Santista, ele tem a memória, ele tem a boa sensação, ele tem um abraço com o pai, com a mãe na arquibancada quando o Neymar fazia gol, ele tem a comemoração, a esperança, que é, pra mim, uma das coisas mais legais que o futebol dá pra gente, é essa esperança de que em algum momento é no próximo jogo, é no próximo ano, e aí o Santista, acho que tem essa relação muito, muito diferente, e talvez esse rei que ele seja realmente mais virtual, talvez em outros lugares, não tô falando nem de rivalidade, tá? Mas em outros lugares esse hate seja um pouco mais real, sim, com a senhora, né, que falou na academia e tal, então existe aí essa outra coisa. Mas eu queria entrar nesse ponto, assim, do que não dá pra mensurar no Neymar, que é causar no menino a vontade de ir pro treino, que é causar no outro
um sonho de ser jogador, mesmo com a casa dele destruída, quer causar em outra pessoa uma memória legal, né? E isso não dá pra mensurar, e eu percebo que as pessoas não conseguem entender por que idolatram o Neymar se o Neymar faz isso e aquilo. É isso que falta, né? Quando você fala sobre futebol, acho que falta é subjetividade. Por que você torce pra um time e não torce pro outro? Por que você se emociona? Por que você chora? Porque não são só 11 jogadores, né? E todo mundo que gosta de futebol, a gente fala, não são só 11 jogadores correndo, 22, né? Correndo atrás de uma bola. E pra muita gente não consegue entender. Então eu acho que essa é uma parte legal, né? O Neymar causa isso e isso não consegue mensurar. Isso não é número, isso não é quantidade de passes que ele dá, não é gol que ele faz. É mais profundo, eu acho que isso que causa tudo isso, né? E é muito louco você falar isso, porque todas as conversas que você vai ter com alguém, até que não é santista, sobre Neymar, as pessoas não vão falar sobre os títulos que ele ganhou no Santos ou o que ele ganhou, é o que ele fez. As pessoas vão lembrar o jogo do Flamengo. As pessoas vão lembrar o drible do Nunes, que ele deu no Nunes. As pessoas vão lembrar o gol no Japão. As pessoas vão sempre lembrar de algo tão plástico, algo que a pessoa, você até vê que ela olha pro nada para tentar imaginar aquilo, para tentar buscar aquilo. Porque eu tenho muito essa prática de conversar sobre o Neymar e reparar que as pessoas ficam muito ligadas a esses gestos que o Neymar fez. E é muito diferente das pessoas que realmente não colecionam um gosto de gostar do Neymar, que elas realmente colecionam as polêmicas e tal. E é bem interessante ver vocês falar essas questões e tal, e como dos torcedores santistas, que eu sempre fico nessa pesquisa e tentar imaginar o que vai ser o Neymar pra gente. Então, assim, só uma minúscula observação, eu não sei se isso se resume aos santistas, porque, assim, se a gente parar para pensar em 2014, tem muita gente que faz esse exercício, que o Brasil tomou 7, mas se o Neymar não tivesse tomado a joelhada nas costas, não seria 7. Os jogos do Brasileiro e do Paulista, os estádios, dos jogos do Santos, estão mais cheios que em outros. As pessoas vão pra ver. Você pega, vamos um exemplo bem absurdo, a Inter de Limeira ia ser rebaixada, e foi no Paulista, no jogo contra o Santos. Tinha 10 pessoas por jogo, de média, na Inter de Limeira. No dia lá tinha 15 mil. O Neymar vai bater o escanteio. Tá todo mundo filmando, xingando o Neymar. Faz um gol limpo. Aí os caras, mas não dá também, né? É assim, você vai pra xingar pela zoeira, mas você, no coração do cara que ama futebol, tá? Ele tá lá porque ele quer ver o cara e ele idolatra. Ele xinga porque é relação de amor e ódio. Mas ele quer que ele jogue na Inter de Limeira. O torcedor do Galo quer que ele jogue no Galo. Mas ele vai lá e não pode torcer pro Neymar, né? Ele tem que xingar. Mas na verdade é só a vontade de tê-lo. Desculpa, Bruno, continua. Eu tenho a sensação de que não é uma coisa só do santista. Nesse caso da Copa do Mundo de 2014, muita gente, não só o santista, tem essa convicção de que se o Neymar não tivesse se machucado nas quartas de final contra a Colômbia, na semifinal o Brasil não teria tomado 7 da Alemanha, porque o Neymar estaria ali e talvez o Brasil passasse para a final. E quem vai saber se isso é verdade? Porque, assim, psicologicamente o time entrou arrasado e aí começou a tomar um monte de gol, enfim. Mas é uma coisa que é um exercício que todo mundo faz, não é só o santista. Mas se o Neymar. Então, assim, ele tem um poder que eu nunca vi, sinceramente. Colocou o PSG no mundo. Eu assisti a jogo do PSG. Eu nunca vi um jogo do PSG. É isso. E o poder é tão grande que existe o Neymar hipotético, né? Não existe qualquer outra coisa hipotética. Existe o Neymar hipotético. Todo mundo que acompanha futebol sabe que talvez ele possa entregar algo e tem essa esperança. Eu acho que ele não vai conseguir mais. O que é péssimo pro time que eu torço, inclusive. Mas eu acho que não rola mais. Mas ele causa essa comoção, né? Todo mundo eu tô generalizando, claro, mas tem essa esperança de que na hipótese Neymar vai acontecer algo. Talvez nunca mais ocorra, mas você não desiste, né? É difícil achar quem desistiu. Eu queria muito ouvir o Neymar. Eu assisti a série do Neymar querendo, né, escutar mais ele, entender mais ele. Não foi o que aconteceu. É uma série bem problemática na minha perspectiva. Mas eu queria entender um pouco mais, porque... E eu lembrei, Noronha, porque você falou assim, o Neymar hipotético, né? E eu fico pensando, será que o Neymar pensa nisso, de tanto ouvir as pessoas falarem? Porque não é só o que ele pode fazer, mas é o que ele poderia. Se ele tivesse continuado no Barcelona, ele seria o melhor do mundo. Se ele não tivesse ido pro PSG, se ele... É um monte de si que eu fico... Será que isso ronda a cabeça dele também? Mas eu acho que isso entra, né? A gente não vai descobrir, não sei, sabe? Não tem que Neymar fala em algum momento, não tem como eu saber, não tem como vocês saberem, porque não tem como a gente saber o que o Neymar pensa, o que ele... Talvez ele chegasse no consultório, por exemplo, e falasse, cara, então, é porque eu tô discutindo com a minha mulher e aí eu queria... Nem falasse nada de futebol. A gente não sabe o que rolaria. E eu acho que isso é legal também, de, né? O que é que o Neymar falaria se ele tivesse no consultório psicológico em frente a uma psicóloga e tal. Mas eu lembrei disso porque é isso, esse Neymar hipotético, ele ronda todos nós. Quem gosta, quem não gosta, quem
amava ele na época do Barcelona e odiou a partir do momento que ele saiu, ainda fica, né? Aí entra no que a gente tava falando no começo, que é o Neymar inescapável, né? O Neymar não tem como a gente não ser atravessado por ele, não tem como a gente passar por ele. Ou você vai ter alguma opinião, você vai ter algum comentário a se fazer. E aí, Bruno, eu acho que entra no que você falou no começo, que é que produto é esse, né? O que é isso, assim? Que coisa é essa que surgiu ali e que a gente não consegue, 15 anos depois, sei lá quantos anos depois da estreia dele, de que ele bombou, a gente não consegue parar de falar do Neymar. Estamos nós 4 aqui falando sobre o Neymar ainda e sobre esse amor e ódio, né? Essa relação aí. E se a gente parar pra pensar, claro, o produto Neymar ele também é construído muito pelo fato dele ser muito talentoso. O Neymar é o maior jogador assim, que foi revelado pelo futebol brasileiro nas últimas décadas, talvez. Possivelmente, né? Décadas. Décadas. Pelo menos 2 já é plural. Então, assim, isso conta muito a favor dele, porque o Brasil também não conseguiu revelar alguém muito próximo dele. E no mundo, numa era que a internet está cada vez mais avançada. Então, assim, de repente, alguém com um potencial menor poderia ser alçado a essa condição? Não dá. Porque o Neymar, ele é carismático demais, ele tem esse poder técnico que encantou todo mundo. A gente vê o Yamal hoje, que é uma das maiores promessas do futebol do mundo, chegar e falar, pô, meu ídolo é o Neymar. E você tá falando de um cara que nem brasileiro é. Então, assim... E usar a camisa dele, né? Como se sim, um jogador normal usar a camisa de outro clube, assim, por aí. Não é? Então, cara, o Neymar, ele é inexplicável, assim, o produto Neymar, talvez ele seja inexplicável, talvez a gente fique aqui durante horas e dias que a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão de como ele se transformou em tudo isso. Eu acho que ele se transformou pelo fato dele ser muito carismático, muito talentoso e ter explodido nessa onda do crescimento da internet. De verdade, né, o Yamal, porque tem uma fila Neymar. O Estevão, as pessoas falam, é o novo Neymar. Tem uma fila. O Estevão, ele surgiu no Palmeiras, se diz que é um Palmeiras, mas ele sempre falou que ele é santista por causa do Neymar. Ele era santista antes de ser por causa do Neymar. Porque as pessoas tentam replicar o que ele faz. O domínio Neymar, então tem modos do Neymar ser o pênalti. O pênalti, se a gente pegar... Então, ele tem uma fila que é realmente inevitável. E eu teve uma vez que um amigo meu que não gosta muito de futebol veio perguntar pra mim por que eu assisto ele, porque é aquelas pessoas que falam que ele não joga tanto assim, e aí você revela, né, você releva essas pessoas. E eu falo assim, cara, é como... Sabe quando você tá ouvindo uma música nova e ela te pega e você olha e fala, meu Deus do céu, eu nem sei o que eu tô sentindo, mas eu tô ouvindo isso. É quando eu vejo ele entrando no campo e ele me fez sentir isso muitas vezes, porque era sempre uma novidade. Ele trazia uma novidade. Você não sabia qual espaço ele ia atacar, você não sabia como ele ia atacar, você sabia de que jeito ele ia atacar, você não sabia como ele ia fazer a dança com o adversário. E eu acho que tudo isso que a gente tá falando recai muito sobre como o Neymar faz todo mundo se sentir. E a Fê foi perfeita. Ninguém fica evitável a ele. Ninguém é imune. Branco. É impossível. E tudo é o início que eu acho que as pessoas têm que começar. O início da fala, do amor e do ódio, começou num campo sobre todo mundo amar. Começou sobre um campo sobre todo mundo amar, sobre todo mundo se impressionar. Porque um cara que tem uma fila dele no futebol, em tantas eras que o futebol já passou, é um cara que não dá pra ser questionável sobre o que ele faz no campo. A gente até questiona hoje pelo que a gente viu, eu vi. É como se a gente estivesse contando um sonho e o cara fala assim, cara, mas isso, ele é meio real. Você fala, cara, eu vi, pode acontecer. É muito legal ver o modo como vocês veem a coisa assim. Eu tô bem feliz porque eu acho que a gente trouxe as pessoas bem legais para falar sobre o assunto. Eu vou trazer um contraponto aqui, tá? Porque o Neymar tem questões, né? Dentro de campo, inclusive. Várias. Desde 2018, 2017. A gente não tá aqui pra defender, né? Parece. Mas não é uma defesa, é uma percepção. Sim. Contraponto que eu vou trazer pra gente entrar em outro. Eu ia até fazer uma pergunta pra vocês, eu vou fazer. Eu não sei se a gente responde agora ou se em algum outro momento, mas eu acho que tudo é produto do tempo, né? A palavra que o Bruno usou é produto. Eu sempre gosto de fazer essa associação com a cultura que a gente tá vivendo, com o momento que a gente tá vivendo. E é uma pergunta, vocês acham que... Porque desde que o Neymar surgiu, tinha também essa antipatia, né? De muita gente. A gente lembra do René Simões, aquela parada toda lá. Mas vocês acham que é uma antipatia ao espontâneo? Porque a dancinha, o jeito, o cabelo e tudo, isso pegava muita gente, mas do outro lado também já tinha uma onda, né? Agora a gente tá vivendo um momento social que as coisas são muito polarizadas e que tem também uma eu não sei qual a palavra usar, mas questões com essa espontaneidade, né? Aparentemente todo mundo tem que estar tudo muito no padrãozinho, todo mundo muito certinho, e isso descamba para vários lugares, né?
Mas essa é uma pergunta. Se vocês acham que passa por aí, essa antipatia, se passa por essa espontaneidade que ele tinha, que socialmente a gente não estava muito preparado, estava indo para outro caminho, e aí o Neymar bate de frente nisso, e escancara muita coisa pra gente. E o que eu ia trazer é, em campo ele também tem, né, questões, porque ele não joga uma certa quantidade de jogos desde 2017, a escolha dele de ir pro PSG, que é uma liga que tinha muita falta, era uma liga um pouco mais violenta, e o estilo de jogo dele talvez faltou um estudo um pouco mais do próprio jogo, não só de ter um time pra ele. Enfim, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre as próprias críticas, né? O que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês acham que no próprio Santos agora, é o gol que ele perde dentro da área, tá tudo bem, só perde quem joga bola, tá ok. Mas essas críticas do próprio jogo, né? Sem falar de vida pessoal, que eu também acho que é uma outra questão, mas sem falar tanto da vida pessoal, mas do campo, o que o Neymar mudou nesses últimos tempos? E é isso, qual que é o impacto dele agora? O quanto diminuiu, ou se diminuiu o impacto dele de jogador hoje? Eu vou falar por mim, assim, um período que eu, não longe de ser ranço, mas eu fiquei assim, o Neymar foi na Copa de 2018. Com excesso de Era a moda do Kaikai. A moda do Kaikai. Ali ele me incomodou um pouco. E aí eu tô falando da questão dentro de campo dele. Agora, no mais, a questão da espontaneidade dele, não sei se... Bom, pelo menos a mim, nunca foi algo que eu olhei e falei, me incomoda o fato que ele mexe no cabelo, deixa o cabelo, como ele dança, enfim, depois dos gols. Então, a questão dentro de campo, para mim, me incomodou bastante na época de 2018, porque, na minha visão, estava passando um pouco do ponto, aquela questão do Kaikai. Hoje, eu também faço uma reflexão, assim, totalmente baseada naquilo que ele faz em campo. Por exemplo, o Noronha até comentou isso no começo. Talvez ele não volte a ser quem ele foi. Provavelmente ele não vai ser. Ou ele se adapta a uma nova realidade, de um estilo de jogo, talvez algo que o Ronaldo fez quando machucou o joelho, que deixou de ser aquele atacante que pegava a bola, saía driblando 5, 6 e virou um centroavante. Ou o Neymar consegue se readaptar, encontrar uma nova realidade para ele jogar, ou ele não vai voltar a ser o cara que ele já foi. E hoje, isso é um debate que todo jornalista esportivo tem, ele deve voltar para a seleção, ele deve ser convocado para a seleção. Eu hoje falo que, baseado no que ele tem feito, não, ele não merece ir na seleção, mas ele é tão gigante que, mesmo fazendo o mínimo, o nome dele está sempre em pauta. Por exemplo, agora surgiu essa história, essa conversa e tal, mas eu, de algumas semanas, vinha falando, se a gente for colocar na balança o que o Coutinho tem feito no Vasco e o que o Neymar tem feito no Santos, o Coutinho merecia ter um nome mais debatido para ir para a seleção do que o Neymar. Mas o Coutinho também não merece ir para a seleção. Ele não vai para a Copa do Neymar. A gente não vai levar o Coutinho acreditando que ele vai dar certo na Copa do Mundo, que ele não vai dar certo. Mas o Neymar é tão gigante que, mesmo fazendo menos que o Coutinho, dentro de campo, o nome dele está sempre em alta. E quando ele não vai, o técnico é questionado. Muita gente se posiciona nas redes sociais dizendo que devia ir. Vários jogadores, vários ex-jogadores, o Ronaldo recentemente veio a público dizendo que tem que levar. Imagina, ele é muito grande e tudo que ele faz é assunto, cara. Eu acho que, até por ser nosso trabalho, a gente assiste todo o jogo dele, todo o jogo do time sem ele, e você consegue entender o que ele consegue fazer hoje em dia e o que ele não faz. O problema é que eu acho toda a crítica ao futebol válida desde que você assista e consiga apontar, né, quais são os problemas. Para mim, o grande problema dele hoje é que ele não tem essa leitura de que ele não consegue mais fazer o que um dia ele conseguiu. Então ele quer jogar muitas vezes da mesma maneira, né? De forma muito plástica. E hoje o corpo dele não permite. Se vai voltar um dia, já não é comigo, mas hoje não permite. Hoje não consegue fazer coisas que ele fazia no PSG, no Barcelona, no Santos anteriormente, que encantava todo mundo. E aí parece que ele tá ainda pior, né? Porque ele tenta fazer coisa que ele não consegue. Só que, na minha concepção, e nos raros momentos em que ele fez o que ele consegue fazer hoje em dia, foi tão bem que eu acho que a discussão, por exemplo, da seleção faz sentido. Porque hoje o Brasil carece de alguém que num lance ache um Vini Júnior, porque o Vini não precisa fazer tudo sozinho. Acha um Rodrigo, acha um Rafinha, acha quem quer que seja. E no Santos ele acha os caras. É que aí ele também acha jogador que, com todo respeito, não vai resolver muita coisa. A gente tá gravando isso, não quero entregar a data. De repente, nesse intervalo da gravação foi pro ar, todo mundo resolveu e o Santos voou, mas é o momento que a gente grava. Então, talvez na seleção, ele entendendo que ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes, aquele gol contra a Croácia em 2022, ele não vai fazer mais. Não tem como. O corpo dele não se mexe daquele jeito mais. Mas de repente é ele que vai achar o cara que vai fazer isso. Nenhum jogador da seleção hoje acha. E ele... Eu ainda tenho uma questão que eu não sei se na seleção ele vai conseguir achar esses caras, porque o nível
por exemplo, a partir de umas quartas de final de Copa do Mundo, o nível é maior do que o nível do Campeonato Brasileiro. E aí eu não sei, é tático e técnico de cada jogador. Então, assim, eu não sei. Hoje, eu não sei se ele consegue, uma quarta de final de Copa do Mundo, semifinal ou final de Copa do Mundo, achar os caras dessa maneira, entendeu? Não sei, assim, eu não estou nada otimista com o Neymar em relação à Copa do Mundo. Não, eu nem acho que ele tenha que ir ou não tenha que ir pra seleção. Eu acho que a discussão existe porque quem tá lá já não acha, né? Então, de repente, esse cara aí que não tá lá, vai que ele acha. Eu acho interessante isso daí que vocês pontuaram, e tem a questão da lesão, é uma lesão ultra séria, você tem que reaprender a se movimentar, a jogar, a se deslocar, e eu acho bem legal vocês trazerem as questões de talvez ele está tentando reencontrar o jeito como ele era, só que já está muito longe, então ele tem que reaprender de outra forma, e faz bastante sentido, mas tem uma fala do Ronaldo Fenômeno, principalmente ele fala daquele jogo do Lucha, do Real Madrid, que ele tirou os caras e a Juventus empata o jogo, ou vira o jogo, eu não lembro agora. E ele fala assim, eu acho que é o Figo que fala pro Luxemburgo, mas eu vi o Ronaldo falando assim, quando você tira alguns jogadores de certos times, o adversário dá 3 passos à frente. Quando eles estão em campo, eles dão 3 passos atrás. E isso é uma realidade. Vitor, serve para quem tá no próprio time. Se você também sabe que você é médio, tem o Neymar aqui, tem que fazer mais. Porque Não, o Santos, assim, um pouco depois do Campeonato Paulista, sofria muito com isso, assim, quando o Neymar estava em campo, o time se sentia, era outro time em termos de postura, quando ele não estava, era outro time, mas assim, meu Deus do céu, e agora? Cadê o nosso super-herói? Então, assim, imagina no caso do Lucha, lá na oportunidade. E é legal quando vocês trazem a questão da Croácia, porque ele tinha acabado de voltar de uma lesão, e eu acho que o jogo da Croácia ele é muito um espelho para isso. Porque ele não estava no seu ritmo, porque ele não estava treinando, ele estava voltando lesionado, mas o gol que ele faz são 3 erros ocasionais de você ver um sentimental da Croácia sobre ele, onde temos um afoito, temos um atrasado e temos um espectador sobre a jogada. Então você vê 3 pessoas que têm uma reação sobre o peso dele. Talvez outro jogador faria o gol? Talvez sim. Talvez faria gol de outro jeito? Talvez sim. Mas o fato de ser ele no movimento daquele momento, principalmente ainda do jogo, e os espectadores, que são os jogadores, porque isso rola, os jogadores têm sentimento, a gente tenta desligar os sentimentos dos jogadores, mas quando um cara desse está próximo de você, você age de outra forma. E isso é uma coisa, porque eu acho, e se levar, ele tem que jogar. Até porque vai ser um dano para quem está jogando no lugar dele, olhar toda hora ele pro banco. E aí tem essa questão também, será que colocar ele num ambiente onde as potencialidades potencializam ele não pode render mais? É algo que a gente só vai saber se levar. Mas também tem isso que vocês estão pontuando. Merece levar? E a gente sempre vai caber no merecimento e no tamanho. E é uma discussão eterna, que a gente só vai saber se levar. Ontem... Com esperança, né? Claro, Porque claro. ele pode resolver. Eu acredito também, assim, eu tenho muitas dúvidas de que isso vai acontecer. Acho que não, mas ele pode. E aí, o Ancelotti é esse tipo de cara que vai acreditar na possibilidade do Neymar, ou ele não, eu quero 11 jogadores, eu quero os atacantes todos correndo aqui pra trás, defendendo, ou não. Esse cara aqui. Eu acho que é uma coisa que facilita, que são 26 agora. Tem 26 vagas aí, bota lá. Por outro lado, ao tê-lo no banco, vamos falar, e aí? Vamos colocar, né? Já que levou, tem que entrar. Então tem essa outra questão. A gente estava falando sobre a questão da potencialidade, né? Tipo, de repente ele, cercado de jogadores mais talentosos, consegue render mais. Recentemente eu fiz uma matéria conversando com psicólogos, Fernanda, sobre se a realidade do Santos nessa temporada, de alguma forma, tira o foco do Neymar, tira a motivação do Neymar. Porque ele sempre foi um cara que ele teve envolvido nas maiores disputas, nas maiores conquistas, entre os maiores jogadores. E hoje, como o Noronha falou, não sei quando isso vai ao ar, nem se encontra mais tão lá dentro, mas a realidade do Santos, na maior parte desse Campeonato Brasileiro, foi simplesmente lutar contra o rebaixamento. Imagina você, um cara que ganhou Libertadores, brigou para ser o melhor jogador do mundo, ganhou Champions League, tem o sonho de conquistar a Copa do Mundo, tem que se adaptar a isso, assim, a minha realidade agora é lutar contra o rebaixamento, e aí eu tento fazer
pô, eu sei que eu não consigo mais desenvolver do jeito que eu desenvolvi em 2010, 2011, 2012, mas eu dou o passe e os caras não completam. Isso é possível, psicologicamente, segundo os psicólogos com quem eu conversei, que fala assim, meu, pô, dá desânimo. Então, de repente, na seleção, ele podendo fazer tudo isso, podendo ali ter como objetivo, ó, essa é a minha última Copa do Mundo, é o sonho, é o título que eu quero, eu tô cercado de pessoas com maior capacidade do que as do meu clube, então assim, eu vou focar e, sei lá, e ele se transforma de novo em algo desequilibrante, como a gente não tá vendo no Santos. Porque eu posso pegar o exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo, o Messi antes de ganhar a Copa e o Cristiano Ronaldo antes dos títulos da Nation e tal. O Cristiano Ronaldo era um cara disruptivo, o Messi era um cara disruptivo. Quando eles entravam nos times das seleções que eram abaixo do nível deles, a gente pode até questionar nível, se era bom, se era ruim, mas na minha opinião a Argentina jogava muito mal e Portugal também jogava muito mal. Vídeo aquela classificação com a Suécia, que era Portugal só empatar um jogo e não empata, não faz um golzinho e vai para repescagem. E a gente viu o nível deles fazer assim. A gente viu uma dificuldade. E era Messi e Cristiano Ronaldo nos seus primes. Nos seus primes. Então, eu sempre me questiono sobre isso. Porque a gente pega como se a organização do jogador ultra talentoso, ultra disruptivo, fosse capaz de dominar o todo. Ele não é, ele é capaz de dominar as suas funções, o seu organismo, com que ele tem combinações. E eu até fiz um vídeo, que eu faço vídeos pro Instagram, quando ele chega ali no começo do Santos, você vê ele muito na questão de encontrar espaço para os companheiros, mas os companheiros não conseguiam observar esses espaços que ele estava enxergando. Ele lançava a bola onde os caras não chegavam, ou não estavam, ou corriam para lá, ele dava um passe aqui. E a gente começa a ver uma seleção que começa a ter mais uma cara, um plano de jogo. Talvez a potencialidade seja algo gerador para ele se encontrar. Não ser o Neymar do mesmo jeito. Nós não somos seres humanos dos mesmos jeitos. O Messi não é o mesmo Messi, o Cristiano não é o mesmo Cristiano. Só que as seleções conseguiram combinar jeitos e, claro, evoluir os níveis, que hoje eu acho que a seleção está no nível melhor, e ele conseguir entrar nisso, porque eu sempre acho uma questão muito delicada. Pô, então quer dizer que um cara que tem as visões, contribuições que ele coloca. E em algumas percepções do Santos a gente vê, ele não consegue contribuir mais do que, exemplo, um cara aí que a gente convoca e ele entra, é sério, um cara desse, ele não consegue ter um momento disruptivo onde ele consegue contribuir, ser somático ao jogo. Porque a gente tem que entender que é uma contribuição de todos. Será que a organização não pode contribuir para ele melhorar e ele não pode contribuir também para a organização melhorar? Acho que é uma questão muito delicada. E a gente já travar e falar, não vai. Eu acho errado. Tem só um ponto nisso, porque eu concordo com o que você tá falando, mas eu fico pensando, o Messi e o Cristiano, eles entregavam nos clubes deles. Agora, é uma organização pro Neymar, talvez entregar. Então, querendo ou não, você tem que botar na balança. Será que esse cara, se fosse uma certeza, se eu ajeitar a Argentina, o Messi do Barcelona, do Messi do, sei lá, de um prime dele, ele vai estar aqui, ele vai aparecer. Como o Noronha falou, de um outro jeito, não correndo desenfreadamente pelo campo, mas de uma forma mais pontual. Mas aí, Fê, Fê, eu só vou te pontuar isso. Se o time do Messi fosse a Argentina, tá? O time do Messi é a Argentina, então a Argentina é o Barcelona. Ele seria convocado pela seleção argentina-Barcelona? Ele faria parte daquele time? Não, é isso que a gente fala, é o histórico. Você tem que confiar num cara que o histórico dos últimos tempos não é confiável. Pode ser que eu te confie? Pode ser. Pra mim, beleza, vamos lá na expectativa. Agora, ele vai ter que tomar uma decisão, porque não é uma certeza. Sim. Se eu arrumar, o Neymar vai brilhar. Não é uma certeza. O time pode estar muito redondo. Eu fiz aqui pra encaixar o Neymar, a gente não sabe se ele vai render. E eu acho que a gente acredita, a gente quer. Pô, eu quero pra caramba que o Neymar jogue muita bola, que vai pra seleção, que a seleção seja campeã. Eu quero muito, mas eu não sei. E aí... É que o não testar custa. Pode testar. Porque eu acho que vai testar. E eu acho que antes da Copa o Neymar vai ser convocado para que o Ancelotti tenha uma opinião, enfim. Como ele diz, né? Tipo, testar, ele não precisa testar porque ele sabe do potencial que o Neymar tem. Mas acho que ele vai levar para ver como é que ele se encaixa, né, nesse motor aí. Enfim, o Neymar é um cara muito querido pelos jogadores da seleção, todo mundo fala, até porque para muita gente ali ele é aquilo, ele vem, muitos estão ali junto com o Yamal,
que viram o Neymar arrebentando e foram se formando no futebol, com o Neymar sendo a maior referência. Então, a galera, muitos jogadores ali, imagina pro Estevão tá numa Copa do Mundo com o maior ídolo dele, com o cara que inspirou. Ele vai tentar ajudar de todas as formas, ele vai querer que o Neymar faça parte disso. Agora, eu acho que o Ancelotti vai levar e ver se ele se encaixa. Se não rolar, e ele vai falar, pô, beleza, tô de boa, vou com vocês. E o Neymar assiste aí de casa. Mas eu acho que ele vai fazer esse teste antes da Copa. Se ele tiver inteiro. Tem que ver se não vai estar lesionado de novo. Perfeito, é isso. Perfeito. Por mim, eu fecho nesse daí. Testa. Testou, tá ótimo. Eu acho que ele vai. Certo. Eu acho que pô, ele vai, uma hora ele vai melhorar. A lesão agora parece que pode ser que de repente, talvez, fique por 3 meses até, sendo muito pessimista. Pô, mas aí a gente tem mais 6 meses, o Neymar vai pegar o Campeonato Paulista, vai pegar lá a Inter de Limeira, vai fazer uns gols olímpicos lá e vai falar, vamos testar. Vai. Lembrando que ele não tem contrato. É verdade, mas ele vai ficar. Só um adendo, gente. Eu, se fosse o técnico do Barcelona, eu convocaria o Messi da Argentina, tá? Só um... Mas eu entendi seu ponto de vista. Porque os níveis são realmente... Era assim, o Messi na Argentina, o nível abaixo do que ele encontrava. A Argentina levar o Messi do Barcelona, mas a gente não sabe se seria muito fácil pro técnico do Barcelona levar o Messi da Argentina. É muito difícil, cara. É difícil. E eu concordo muito com a Fê trouxe pontuações muito interessantes que me fazem até me contradizer e me refletir mesmo. Porque a gente sempre fica falando, pô, seleção, momento, seleção, tem que ter constância. E aí, tá, mas para esse cara a gente muda um pouco de figura, esse discurso, eu não sei, é muito difícil. Porque a gente tinha faixa pro Ronaldo não ser levado, e hoje em dia, possivelmente, ele é chincalhado como ele foi, e aí hoje a gente tem outras posições pelo que ele fez. O Romário foi a mesma coisa. Então a gente já tem essas tentativas, tratativas, e é sempre muito complexo e muito contraditório. E eu acho que isso que é o legal aqui do papo. Tudo não tem um lado certo e um lado errado. Tá tudo mesmo na mesma base, na mesma linha de pensamento. Para fechar aqui o papo, maravilhoso, de antemão, muito obrigado pela presença, assim, o tempo. Adorei ouvir vocês, cara. Foi muito legal ouvir vocês. E, assim, o que o Bruno e o que o Felipe vão lembrar do Neymar? Eu vou lembrar de um cara muito grande. Se o Neymar encerrar a carreira agora, eu vou lembrar com certeza, quando mais velho, eu vou falar que não, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Imagino que vai sendo muito trágico, vai fazer uma comparação muito absurda. Eu tenho certeza que as pessoas mais velhas que viram o Garrincha jogar, não tô falando que o Neymar é o novo Garrincha, tá, gente? Mas as pessoas que viram o Garrincha jogar no auge falam que foi um gigantesco jogador. No final não foi tão feliz. Se o Neymar encerrar a carreira, bateu junho, ele não foi pra Copa, acabou, cancelei, encerrei minha carreira. Eu vou lembrar de um cara, genial, que eu vi fazer jogadas absurdas que poucos jogadores no mundo fizeram. A imagem que eu vou ter é de um jogador gigante, um dos maiores que eu vi jogar. Por mais que, digamos que não mude o que foi ele no Santos nessa passagem, né? Que a gente viu em 2025, talvez não jogue mais, talvez não jogue mais bem. Eu acho que vai ser difícil apagar o que eu vi nos 20 anos, 2021, que é o cara que me fez sentar no mesmo lugar da Vila Belmiro todo santo jogo, porque ele ia jogar naquela ponta esquerda. É o cara que me fez ir pro Uruguai e me fez ir pro Japão, sabe? Tirei dinheiro, sabe Deus de onde. Falei, agora ou nunca, não sei se isso vai acontecer de novo pra ver o meu time no Mundial. Então, assim, para quem é santista, por mais que eu tenha crescido e virado jornalista, eu tava na faculdade, né, quando ele surgiu, então quando ele se consagrou fora, eu já não tava mais nem indo na Vila pra vê-lo e já tava sendo um profissional, vai ficar para sempre os momentos bons que eu tive em 2010, 2011, que ele proporcionou. E, claro, o resto do time, mas ele era o craque do time. E assim, hoje posso ser jornalista esportivo, porque quando eu era mais jovem eu gostava de futebol. Se eu gostava de futebol, um grande período da minha vida, um período muito importante de formação, é porque ele tava no meu time. E é uma memória feliz que eu tenho e que não me impede de reconhecer que hoje ele não joga 10% que jogava naquela época, mas isso não vai me fazer apagar que durante 2, 3 anos eu fui extremamente feliz com o que eu amo, que é futebol, por causa dele. E assim, ele foi o cara que nas últimas 3 Copas do Mundo carregou a esperança de todo torcedor brasileiro de ver a seleção ser campeã de novo. 2014, 2018, 2022, se o brasileiro olhava e falava, o Brasil tem chance de ganhar a Copa? Tem, porque o Neymar tá lá. Era basicamente isso. Agora, em 2026, as coisas são um pouco diferentes. Minha gente, a pergunta, o que é Neymar, rendeu tudo isso, essa profundidade da qual a gente pode ir, pra mim me faz um técnico melhor,
para mim me faz alguém que gosta mais de ver futebol, para mim me faz alguém que queira praticar mais a criatividade para os alunos, para mim faz uma pessoa que quer praticar pessoas confiantes, pessoas com ousadia e pessoas muito alegres. E é isso. Fernandita, alguma consideração final? Não, só agradecer nossos convidados mesmo. Acho que o papo foi ótimo e é legal quando a gente consegue ir puxando ganchos, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, aí eu discordo disso, aí eu penso isso, enfim. Então, acho que nem mais isso, a gente poderia passar aqui 5 horas falando sobre e sairia cada vez mais coisas. Mas obrigada, Bruno, obrigada, Felipe, por terem topado e é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Aí, Minha rapaziada, que